Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar estudando o princípio da conservação do momento linear, aplicado então a colisões e em sistemas de massa variável. Então, bora lá. Na aula anterior, nós vimos que para um sistema de partículas, a segunda lei de Newton pode ser expressa como força resultante externa igual a dp dt, onde esse P maiúsculo é o momento linear de um sistema de partículas ou de corpos, né? E quando o sistema é fechado e isolado, ou seja, não atuam forças externas, ou essas forças são desprezíveis, a força resultante externa é nula. E como consequência disso, nós vimos que o momento linear desse sistema é conservado. Tá? Então a gente pode dizer e pode escrever que o momento linear imediatamente antes de uma dada interação é igual ao momento linear imediatamente depois da interação. E uma das grandes aplicações da conservação do momento linear ou da quantidade de movimento é no estudo das colisões, né? E em todas elas, o momento linear é conservado. Mas, em geral, a energia cinética do sistema não é. Tá? Então, a ideia aqui é a gente tentar entender como é que ocorrem esses processos. Tá? E, para isso, a gente vai definir três tipos de colisões que vão facilitar muito aqui a nossa análise. E a gente vai começar por aquela que é a mais simples, né? Que são as colisões perfeitamente inelásticas. Essas colisões são aquelas em que os corpos se unem após a colisão. E por esse motivo a velocidade final de ambos é a mesma, tá? Nela a energia cinética não se conserva e, aliás, é a que ocasiona a maior perda da energia cinética do sistema, tá? Alguns exemplos desse tipo de colisão: o engate entre uma sonda e uma estação espacial, o engate entre uma locomotiva e um vagão, né, a baixas velocidades, né, é claro. Na queda também de um asteroide ou na colisão entre dois corpos celestes, em geral eles se unem após a colisão, né? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas é dessa forma que os cientistas acreditam que os planetas se formaram, inclusive a Terra, né? Após inúmeras colisões entre corpos celestes. Bom, a colisão frontal entre dois carros, que é mostrada nesse vídeo, também é um exemplo de colisão perfeitamente inelástica. É claro, considerando que após a colisão eles se unem, tá? Veja que a energia cinética é perdida e de forma considerável, né? E ela é perdida por conta do calor gerado na colisão e também pela deformação na lataria dos carros, né? Aliás, é por isso que a lataria dos carros elas permitem uma deformação grande, né? Para que justamente ela possa absorver o impacto e reduzir a energia cinética dos carros o máximo possível. E aí, né, em consequência, tentar salvar o máximo de vidas possível. Note que a velocidade final de ambos é a mesma após a colisão. Né? Isso porque, como nós falamos, nessa colisão os carros se movem juntos. Tá? Mas é importante vocês saberem que, na prática, a gente consegue calcular a velocidade imediatamente depois, tá? Na prática, as forças externas, elas logo começam a atuar no carro, parando ambos, né? Então é importante essa denominação de imediatamente antes e imediatamente depois, beleza? Bom, para modelar essa colisão em uma dimensão, para ficar mais simples, né? Vamos tomar dois corpos antes da colisão com velocidades v1 e v2, que ao final da colisão possuem velocidade v', tá? Então eu vou usar essa linha sempre para denominar a velocidade final. Então a gente pode escrever que o momento linear do sistema imediatamente antes da colisão é igual ao momento linear imediatamente depois da colisão. Antes da colisão, eu tenho m1v1 mais m2v2,
E depois da colisão, eu teria m1v' mais m2v', já que a velocidade é a mesma, né? Se eu juntar os dois termos, já posso escrever como m1 mais m2v', tá? E com essa expressão, gente, podemos determinar, por exemplo, a velocidade final da colisão, ou determinar a velocidade de um deles antes da colisão, né? E, na verdade, é assim que os peritos fazem, né? Eles geralmente determinam a velocidade dos carros ou do carro antes da colisão, né? Inclusive para verificar se o motorista está dizendo alguma inverdade, né? Importante destacar também que o momento linear do centro de massa, né, ele pode ser escrito como m1 mais m2v', né? Então, a velocidade do centro de massa é justamente v', tá? Se por um acaso você quiser determinar, é muito simples nesse tipo de colisão, beleza? Então vamos para o primeiro exemplo desta aula. Você atira um projétil de 10 gramas de massa em um bloco de madeira pendurado com massa de 2 kg. O bloco, com um projétil encravado, sobe de uma altura h de 12 centímetros. Determine a velocidade do projétil antes de atingir o bloco. Bom, gente, então aqui o esquema é o seguinte, nós temos esses dados aqui, eminho, né, que é a massa do projétil, e aqui a massa emão, que é a do bloco. Depois da colisão, o que acontece? Esse projétil ele incrusta aqui na caixa e esse conjunto sobe até uma altura h de 0,12 metros. Ele está pedindo a velocidade do projétil, ou projetil, né, que eu chamei de V1, antes da colisão. Então aqui eu já dei a dica, isso aqui trata-se de uma colisão, e uma colisão perfeitamente inelástica, já que ambos se unem após a colisão. Então nós podemos escrever que o momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois. Quem é o sistema, professor? Sistema, então, vai ser o projétil e caixa. Tá? Então, antes eu tenho a massa do projétil vezes a velocidade dele, né? A caixa está em repouso, então nem vou somar aqui. Já depois da colisão, o que vai acontecer? Ambos vão andar juntos, né? Então vai ficar M1 mais M2, V', né? Como a gente viu lá atrás. Então, eu quero saber quem é V1, né? Então, V1 pode ser calculado como, aqui M1 é M, mais emão, V' dividido por eminho, tá? Porém, eu não tenho essa velocidade após a colisão, né? Não dá para calcular porque eu não conheço a velocidade do projétil. Então, só usar a quantidade de movimento, né, ou momento linear, a sua conservação, não é o suficiente. Então, o que a gente pode fazer? Uma vez que o projétil incrustou aqui na caixa, esse sistema vai andar e vai subir de uma altura h. Entenda que, de antes da colisão para depois, a energia mecânica do sistema ela diminuiu. Ou, vamos pensar, a energia cinética do conjunto ela reduziu. Porém, depois da colisão, a gente pode considerar que essa energia mecânica se conserva. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, energia mecânica, né, aqui em A com o sistema já incrustado, é igual a energia mecânica em B. Tudo após a colisão. Então, após a colisão, eu vou ter uma energia cinética, né, já que a caixa agora vai estar se movendo. E a energia cinética é a massa do conjunto, vezes a velocidade do conjunto linha ao quadrado, dividido por 2. Isso vai ser igual a energia potencial gravitacional, já que a cinética vai ser nula lá em cima. Então, aqui vai ficar emão mais eminho, GH. Tá? Então, aqui faltou da aceleração da gravidade. Vamos considerá-la 9,8, tá? Com 2 algarismos significativos. Então, aqui corta a massa do conjunto. O nosso V' vai ficar raiz de 2GH. Isso aqui vai dar 1
2,53 metros por segundo, tá? Substituindo aqui na expressão de cima, né? Então, V1 vai ser a soma das massas, então vai ficar aqui, ó, 2,01 V' dividido pela massa do projétil, que é 0,01. Então, portanto, a velocidade do projétil será de 307 metros por segundo, tá? Então, essa é uma das formas que se tem de determinar a velocidade de um projétil. Tem uma alta velocidade, né? Veja a dificuldade, né, para você determinar a velocidade usando aí um cronômetro que seja, né, ou um vídeo. Você tem uma velocidade muito alta. Então, esse é um sistema aí antigo, né, que era utilizado para esse fim. Beleza, gente? Então, continuando aqui. Agora vamos ver as colisões elásticas. Nessas colisões, gente, os corpos envolvidos na colisão permanecem separados, tá? E a energia cinética total do sistema permanece constante. Ou seja, essa é uma colisão idealizada, né? E é por isso que é muito difícil da gente ter uma colisão desse tipo na prática, tá? Mas é um modelo usado de forma aproximada para estudar algumas colisões do dia a dia, ou também nos modelos usados para estudar gases. Também esse princípio, esse tipo de colisão, foi muito importante para entender o modelo atômico, né, de Rutherford. Tá? Então ele fez um experimento e usou esse tipo de colisão para poder descrever o átomo, né? Então é um tipo de colisão idealizado, mas que é muito importante. E eu garanto para vocês que a gente vai voltar nesse aspecto lá na frente, quando a gente falar da termodinâmica, tá bom? Aí mais um exemplo, vocês já devem ter visto esse brinquedinho aí, né? Antigamente ele era exclusivo de escritório de executivos, né? Eles usavam isso para desestressar. Agora popularizou, né? Você encontra aí nas lojas a um preço muito baixo. Né? Esse brinquedo aí é o famoso pêndulo de Newton. E ele ilustra aí aproximadamente a colisão da forma elástica. Tá? Ele é composto basicamente por pêndulos com esferas de massas aproximadamente iguais. Tá? E quando a gente desloca uma esfera na extremidade, a energia e o momento linear, né, que essa esfera adquire quando ela é solta, é transferido de uma esfera para outra. E quando chega na extremidade, na outra extremidade, essa esfera ela sobe da mesma altura que você tinha levantado a primeira. Né? Então ela carrega, essa energia e momento será transportado por todas as esferas até chegar na última, tá? E aí ela vai subir da mesma altura. Tá? E o legal desse brinquedo são as combinações, né? Que se você levanta duas esferas numa extremidade, na outra vai subir duas. Se for três, vai subir três. E assim por diante, né? Agora, também é importante eu dizer para vocês que na prática, né, essas esferas elas não ficam se movendo infinitamente, elas param depois de algum tempo. E isso ocorre por conta das perdas de energia, né? Principalmente pelo atrito dos fios com o suporte, tá? Bom, para uma colisão elástica em um D, como a gente já falou, a energia cinética e o momento linear são conservados. Então a gente consegue escrever essas expressões de uma forma bem simples, né? M1V1 mais M2V2 tem que ser igual a M1V1' mais M2V2'. E a energia cinética de cada um antes tem que ser igual à energia de cada um depois. Né? Então, M1V1 ao quadrado sobre 2 mais M2V2 ao quadrado sobre 2 igual a essa soma com as velocidades depois. Tá? Com ambas as expressões, a gente consegue determinar, por exemplo, a velocidade de ambos, né? Ambas os corpos depois da colisão. Já que a gente tem duas equações, se as duas incógnitas forem as velocidades finais,
a gente consegue calcular elas, tá? Porém, dá um certo trabalho, porque a energia cinética envolve o quadrado das velocidades, né? Então, se a gente abrir essas expressões, isso eu vou deixar como uma tarefa para vocês, tá? Se você abrir as expressões e substituir uma na outra, a gente chega numa relação muito interessante, tá? E aí vocês separam as velocidades antes e depois. Vocês vão chegar nessa expressão aí, ó, que V1 menos V2 é igual a V2' menos V1'. E o que essa equação está nos dizendo? Pensa um pouquinho aí. Pensou? Ela está dizendo o seguinte, que a velocidade relativa de aproximação, que é V1 menos V2, é igual à velocidade relativa de afastamento, que é dada por V2' menos V1'. Tá? Então, o que a gente faz na prática? Para a gente resolver um problema de colisão elástica, fica bem mais simples assim. A gente pega simplesmente essa expressão das velocidades relativas e usa a equação do momento linear, né, da conservação. Usando essas duas, você resolve aí qualquer problema de colisão elástica, beleza? Então aqui agora eu vou mostrar algumas animações para vocês das consequências, né, para esse tipo de colisão. E nessa primeira animação eu vou mostrar para vocês a colisão entre duas bolas, né, de massas iguais, massas idênticas. Então veja o que acontece nesse tipo de colisão, né? A quantidade de movimento inicial ela tem que ser igual ao final. E ela é totalmente transferida para outra esfera. Então a esfera 1 para e a 2 continua. E eu quero que vocês reparem também no movimento do centro de massa, ó, que é o xizinho. Ele não muda, tá vendo? E isso acontece justamente porque não há forças externas atuando, né? Então o movimento do centro de massa não é alterado, beleza? Nessa segunda animação, a gente vê que a esfera 1 tem uma massa menor que a esfera 2, tá? E aí o que você espera que aconteça? Como a massa da esfera 1 é menor que a 2, o que vai acontecer é que a 1 vai bater e tende a voltar, né? É isso que a gente está acostumado a ver na prática. E aí vamos ver aí, ó, ele vai retornar e vai reiniciar a animação. E é justamente o que acontece, ó. E por fim, agora uma colisão em que a massa 1 é maior que a 2. E aí você já imagina, né? Como se fosse um caminhão colidindo com um carro. Né? E aí o que vai acontecer é que ambos vão andar, né, no mesmo sentido, porém a esfera de massa 2 vai ter uma velocidade bem maior do que a 1. Né? Então o momento será transferido em grande parte para ele. Tá? E de novo, o centro de massa continua o seu movimento igual antes. Tá? A colisão elástica, como nós falamos, ela é idealizada. Então aqui o que nós vamos fazer é definir o que a gente chama de coeficiente de restituição, para poder estimar o que acontece numa colisão real, né, que fica entre uma colisão perfeitamente inelástica e uma elástica. Então aí você pode chamar essa colisão real de colisão inelástica ou também de parcialmente elástica. Tá? Então veja só, a partir da expressão que a gente obteve para o caso das colisões elásticas, nós definimos o coeficiente de restituição como sendo uma grandeza adimensional pela razão entre a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, tá? O módulo delas, tá? E veja que para essa definição o coeficiente de restituição pode ser escrito como V2' menos V1' dividido por V1 menos V2. Isso para colisões unidimensionais, beleza? E aí veja que, se a colisão for perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é zero. Isso porque a velocidade de afastamento é zero, já que eles grudam no final da colisão. Para as colisões elásticas, né, a velocidade de afastamento é igual à de aproximação, então vale 1, como era de se esperar. Agora, para parcialmente elástica, que são as colisões aí reais, você vai ter um valor entre 0 e 1, tá bom? Eu não acrescentei nessa tabela as colisões superelásticas, tá? Que na verdade é quando você tem uma explosão
e você tem um aumento da energia no processo. Tá? Então essa daí eu deixei de fora, tá bom? Mas veja, vamos interpretar esse coeficiente de restituição e entender o que seria ele e para que serve. Né? Eu quero que você veja essa colisão da bola de tênis a 100 km por hora em uma parede. Você vê que ela sofre uma deformação grande e aí é claro que parte da energia é perdida nesse processo. Né? E o coeficiente de restituição ele está relacionado justamente a isso. Né? O quanto essa bola, esse corpo, é capaz de restituir a energia após a colisão. Tá bom? E aí você pode calcular esse coeficiente de restituição na prática, né, de uma forma bem simples. E é isso que nós vamos fazer aqui. Né? Vamos analisar o caso de uma bola de tênis ou de qualquer outro material colidindo com o solo. A bola cai de uma altura Hzão e após a colisão atinge uma altura Hzinho, menor que a altura H inicial. Tá? Se a gente considerar o sistema bola mais terra, pela conservação da energia, né, antes da colisão, a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética da bola imediatamente antes de colidir com o solo. Tá? Então é isso, eu estou analisando antes da bola chegar no chão, né, então a bola no ponto mais alto e imediatamente antes de bater no chão. Então a gente escreve que mgh é igual a meio de mv quadrado sobre 2. Então, velocidade, né, ao bater no solo vai ser de raiz de 2gh. Após a colisão, a bolinha sai do chão com uma energia cinética e atinge a altura máxima com uma energia potencial. Tá? Então essas duas energias são iguais. E aí a velocidade após a colisão vai ser v' raiz de 2gh. E aí veja, como é que eu calculo o coeficiente de restituição nesse caso? Bom, ele vai ser a velocidade de afastamento sobre a de aproximação. Né? Quando a gente substitui essas velocidades, né, como o chão ele fica parado, né, não vai se movimentar, então a gente vai ter raiz de 2gh dividido por raiz de 2gh. E aí, simplificando essa expressão, corta 2g, vai chegar que o coeficiente de restituição pode ser obtido como a raiz quadrada de h sobre h. Legal, né, pessoal? Então vamos aí para o exemplo 2. Um objeto de 2 kg se move para a direita a 6 metros por segundo e colide frontalmente com um objeto de 4 kg que está inicialmente em repouso. Após a colisão, o objeto de 2 kg está se movendo para a esquerda a 1 metro por segundo. Item A. Determine a velocidade do objeto de 4 kg após a colisão. Item B. Determine a energia cinética perdida na colisão. E C. Qual é o coeficiente de restituição desses objetos. Então, gente, a situação, o problema é essa, né? Eu tenho um objeto de massa 2 kg com velocidade v1 de 6 metros por segundo, colide com o de 4 kg parado. Após a colisão, né, o v1 volta e o v2 vai para frente. Ele quer saber quanto vale v2'. Note que como a velocidade v1' aqui, ó, ela está contra o eixo, ela será negativa. E como ela foi dada, eu preciso vir aqui e colocar o sinal de menos. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos calcular essa velocidade usando então que o momento antes tem que ser igual ao momento imediatamente depois da colisão. M1V1 mais M2V2 é igual a M1V1' mais M2V2'. Né? Veja que mesmo sendo parcialmente elástica essa colisão, como já está dando a ideia aí no texto, né? O momento linear é conservado. Tá? A energia não será. Então aqui, ó, inicialmente parado o V2 é zero. Como ele quer saber o V2', vamos isolar, né? Vai ficar assim, ó, M2 V2' é igual a M1 V1 menos M1 V1'. Então, nosso V2' é M1 V1 menos M1 V1'. Até podia ter posto em evidência, né? Dividido por M2. Então vamos lá, V2',
será M1, 2 vezes 6, menos 2 vezes menos 1, dividido por 4. V2 vai ser 3,5 metros por segundo. No item B, ele quer saber a energia cinética dissipada no sistema. Então, aí basta a gente fazer a cinética inicial menos a final, né? E aí fica assim. A inicial vai ser M1 V1 ao quadrado dividido por 2. A final é a dos dois, né? Então, aqui M1 V1' ao quadrado dividido por 2, mais M2 V2' ao quadrado dividido por... Energia dissipada vai ser 2 vezes 6 ao quadrado dividido por 2, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado dividido por 2, mais 4 vezes 3,5 ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa continha aí, teremos 36 menos 25,5. Então, a energia dissipada, gente, vai ser de 10,5 joules de energia. Tá bom? E o item C, ele pede o coeficiente de restituição. Esse coeficiente é dado pela velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Isso por definição, tá? Então, velocidade de afastamento vai ser o V2' menos V1', dividido pela de aproximação, que é o V1 menos V2. Então, nosso E será 3,5 menos 1, dividido por 6 menos 0. Então, aqui a gente vai ter 4,5 dividido por 6. Esse E vai dar 0,75, tá? Então, por conta desse E ter dado menor do que 1, então trata-se de uma colisão inelástica ou parcialmente elástica. Para fechar a teoria dessa aula, vamos analisar, então, sistemas de massa variável, tal como ocorre nos foguetes. Então, como vocês já devem saber, para se mover, o foguete basicamente ejeta para trás os gases resultantes da combustão interna, aumentando assim a sua velocidade e reduzindo a sua massa. Então, vamos considerar aqui um foguete de massa total m em um dado instante de tempo e uma velocidade v, tá bom? Após um intervalo de tempo infinitesimal, tá? Δt, a velocidade do foguete aumenta em ΔV. E sua massa passa a ser agora de m mais ΔM, tá? Onde esse ΔM ele é negativo, né? Já que a massa final do foguete é menor do que no instante anterior, certo? Então, a massa de gás que sai do foguete, ela tem que ser positiva. Então, aí a gente marca que ela é menos ΔM, beleza? E o módulo da velocidade com que esse gás é expelido, e aí com relação ao foguete, a gente vai chamar de velocidade de exaustão, tá? E aí com todas essas variáveis definidas, então a gente pode calcular o momento desse sistema no instante t e no instante t mais ΔT, tá? Para a gente ver como é que o que vai acontecer com esse momento linear do sistema com o passar do tempo. Tá? Começando aí no instante t, o momento linear do sistema vai ser simplesmente m vezes v, né? Já no instante ΔT depois, o nosso momento linear vai ser, né, m mais ΔM vezes v mais ΔV. Isso aí é só a parte do foguete, né? Agora vamos analisar o combustível expelido, né, os gases expelidos. Então vai ser aí, ó, menos ΔM, né, que foi expelido para fora, vezes a sua velocidade. Agora, cuidado, essa velocidade de exaustão, V e X, ela é com relação ao foguete,
tá? Agora, como nós estamos escrevendo um momento linear para um referencial inercial, né, externo aí ao foguete, então a gente tem que colocar a velocidade com relação a esse referencial. Então, os gases são ejetados para trás, né, com essa velocidade de exaustão, porém eles têm a velocidade do foguete, né, que era V mais ΔV, né, pensando assim. Então aí você tem que colocar que é V mais ΔV menos velocidade de exaustão. Aí eu vou aproximar aí simplesmente para a velocidade V, tá? Porque esse ΔV não faria diferença no final das contas, tá? E aí vamos abrir os termos, né? Aí abrindo a gente vê que o termo dm vezes v, ele corta, e o produto dm vezes dv, como é um produto entre deltas, né, entre quantidades infinitesimais, ele vai ser muito pequeno e a gente despreza, tá? Então, o momento linear final do sistema vai ser m vezes v mais mdv mais dm vezes velocidade de exaustão, tá? Aí esse d é a delta, tá? Eu já estou falando aí em termos da diferencial. Então, num caso geral, vocês não podem esquecer que a variação do momento linear ele é a força resultante externa vezes o intervalo de tempo. Isso a gente até falou que é o teorema do impulso, tá? Então aqui eu não vou dizer que o momento linear antes é igual ao momento linear depois, porque sobre um foguete atuam forças externas. Pelo menos quando o foguete está aqui próximo da Terra, né? Ou próximo de campos gravitacionais. Se ele estiver longe de um campo gravitacional, aí tudo bem. Mas fora isso, não dá para a gente desprezar as forças externas. Né? Então o que eu vou fazer aí é escrever o ΔP. Tá? E o ΔP vai ser então o P final menos o P inicial. Por isso vai ficar mv mais m ΔV mais ΔM vezes velocidade de exaustão menos o momento inicial, que era m vezes v. Veja aí que m vezes v corta, né? Simplificou. E aí vai sobrar simplesmente m vezes ΔV mais ΔM vezes velocidade de exaustão, tá? E aí, bom, eu posso substituir isso na expressão do impulso, e aí para isso a gente passa, né, o ΔT dividindo, e a gente toma o limite para ΔT, para daí sim ter as diferenciais, né? E aí a gente tem que a força resultante externa vai ser mdv/dt mais velocidade de exaustão vezes dm/dt. Agora, só rearranjando essa expressão para ela ficar um pouquinho mais simples de entender, eu vou passar o termo da velocidade de exaustão para o lado da força resultante. Então, gente, pela equação que nós chegamos no slide anterior, né, que é essa daí, bonita, né, que a força resultante externa menos esse termo aí, ó, da velocidade de exaustão dos gases, igual a massa vezes a aceleração do foguete, né, a gente vai definir alguns termos aí para facilitar, beleza? Antes disso, é importante vocês saberem que essa taxa, né, dm/dt, ela é negativa, tá bom? Beleza. Então veja uma coisa, o produto entre a velocidade de exaustão e a taxa de massa expelida pelo foguete, nós damos o nome de força de empuxo do foguete, tá? Ou thrust, né, no inglês. Essa é uma força de reação, tá? Já que o foguete faz uma ação expelindo os gases para fora e aí os gases exercem a força de reação no foguete, tá? Então essa força a gente dá o nome de empuxo no português, tá bom? Só não vai confundir essa força com o princípio de Arquimedes, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Também é comum a gente chamar de R a taxa de combustão dos gases, ou, se vocês preferirem, a taxa, né, que mede essa quantidade de massa expelida pelo foguete, né? E como eu falei para vocês antes que dm/dt é negativo, esse R é menos dm/dt, tá? Até para que ela seja uma grandeza positiva, tá? Então agora a gente pode escrever a equação do foguete
como sendo a massa vezes a aceleração igual a força de empuxo mais a força resultante externa atuando sobre o foguete. Não esqueça só que essa massa m, ela depende do tempo, tá? Já que ela vai reduzindo, né, a massa do foguete, ela vai diminuindo com o passar do tempo, tá? E aí vamos simplificar um pouquinho a nossa análise, né, e considerar que no nosso foguete atua apenas a força peso, beleza? Então a força resultante externa será só a força peso. Vou desprezar a força de arrasto, tá? Para simplificar a nossa análise, beleza? Mas aí vocês já sabem onde colocaria aquela força de arrasto que a gente estudou anteriormente, né? Então, usando as definições anteriores, só para ficar um pouco mais fácil, então a massa vezes a aceleração do foguete é a taxa R, né, vezes a velocidade de exaustão menos m vezes g, né? Aí, como R é uma taxa constante, a massa do foguete em um dado instante de tempo, eu vou escrever ela como sendo a massa inicial menos R vezes t. Por que isso, professor? Para que a gente possa determinar a velocidade do foguete em qualquer instante de tempo. Se eu tenho uma expressão que me dá aceleração, para achar a velocidade, você já sabe o que tem que fazer, né? E para isso eu preciso escrever essa massa em função do tempo. Tá? Então, substituindo isso na expressão e já preparando a integral, né? Então eu multiplico por dt dos dois lados e faço a integral de um lado por dv e do outro lado em t, né? Então essa integral vai de v0 até v de um lado e do outro lado ela vai de 0 a t, tá? Quando você calcula essa integral, a gente chega no seguinte, que a variação da velocidade do foguete é o produto da velocidade de exaustão vezes o logaritmo da razão entre a massa inicial e a massa final do foguete, menos a aceleração gravitacional vezes o tempo t. Tá? Então, essa equação, gente, é maravilhosa e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá? E eu acho que vocês vão até preferir que se escreva ela em termos da velocidade final, né? É mais interessante. A velocidade num instante t. Né? E aí, essa expressão aqui, ó, ela serve para você calcular a velocidade do foguete em qualquer instante de tempo, tá? Desde que a massa esteja ainda sendo expelida, né? Os gases ainda estejam saindo e ainda, é claro, considerando essa taxa de exaustão constante, tanto a velocidade quanto esse termo dmdt, que é o R, tá bom? Então isso aí tem que ser constante, beleza? E agora o mais importante é a gente analisar essa expressão, né? Eu quero que vocês vejam que o segundo termo é o que faz o foguete aumentar a velocidade, já que o terceiro termo, né, menos g vezes t, ele tende a desacelerar o foguete, a gravidade terrestre, né, se você for lançar um foguete aqui, tá? Agora, vamos analisar o termo de aceleração, né? Veja que a velocidade do foguete, ela cresce com o logaritmo da massa inicial sobre a massa final do foguete. E essa dependência com o log, ela não é muito boa, tá? Ela é ruim, na verdade, tá? E vamos entender o porquê. Se eu quero aumentar a velocidade do foguete, eu tenho que fazer ele expelir uma grande quantidade de combustível, né, para reduzir aí a massa final do foguete. Tá? Então vamos pegar como exemplo uma massa inicial 20 vezes maior que a massa final do foguete, ou seja, 95% da massa do foguete é ejetada, tá, na forma de gás de combustível, tá? Agora veja, se a gente calcula essa razão, né, que é a massa inicial sobre a massa final, vai dar 20. E aí eu pergunto para vocês, qual é o logaritmo de 20? Por esse gráfico aí, né, de log, a gente vê que o log de 20, o log natural, é 3. Ou seja, com essa relação, a velocidade do foguete aumentaria uma taxa só de 3 vezes a velocidade de exaustão dos gases. Tá? Então essa é uma grande dificuldade, embora você tenha que fazer com que a massa final do foguete seja bem menor do que a inicial, o ganho ele é pequeno aí.
tá? Então, é um grande problema de engenharia, né, no caso. E o que é importante, então, para o projetista é fazer, na verdade, duas coisas. A primeira é fazer múltiplos estágios, né, ou seja, fazer com que essa razão seja a maior possível, mas o que é o principal na jogada é com que a velocidade de exaustão dos gases seja a maior possível, porque daí isso compensa o fato desse log ser, assim, ele matar um pouco esse crescimento, tá bom? Então, gente, essa é a análise aí de um foguete. Espero que vocês tenham gostado. E aí vamos para o último exemplo da aula, tá? E aí vamos fazer o exemplo do foguete Saturno 5, aquele usado aí na Apollo, no programa Apollo para mandar o homem para a Lua. Então vamos lá, o foguete Saturno 5, usado no programa Apollo, tinha uma massa inicial de 2,85 mil toneladas, 73% do total constituído de combustível, queimado a uma taxa de 13,84 vezes 10 a terceira quilogramas por segundo. E o empuxo era de 34 vezes 10 a sexta newtons. Determine, item A, o módulo da velocidade de exaustão em relação ao foguete. Item B, o tempo até a queima total do combustível. C, a aceleração no lançamento. D, a aceleração justo antes de o combustível ter sido totalmente queimado. E item E, o módulo da velocidade final do foguete. Então, bora lá, né? Ó. Marcando aqui todos esses dados do texto. A gente tem então que a massa inicial, massa final do foguete é 27% da massa inicial e a massa de combustível é 73% da inicial, tá? Aqui a taxa, né, em que a massa é expelida é o R, o termo R, e a força de empuxo, 34 vezes 10 a sexta newtons, tá? E aí no item A ele está pedindo essa velocidade de exaustão dos gases relativa ao foguete. Então essa velocidade aqui é sempre com relação ao foguete. E é por isso que a gente deixa a expressão lá em função dela, tá bom? Então bora lá, como é que eu faço para calcular essa velocidade? É só você lembrar que foi definido que a força de empuxo ela foi definida como esse termo R vezes a velocidade de exaustão, tá? Então, a velocidade de exaustão, basta você dividir a força de empuxo sobre a taxa R, tá? Com que o combustível é queimado e expelido. Então, aqui ele deu todos esses dados, né? 34 vezes 10 a sexta, dividido por 13,84 vezes 10 a terceira. Fazendo esta continha, a gente chega que essa velocidade de exaustão é de 2,46 vezes 10 a terceira metros por segundo, tá? Ou a gente pode até calcular ela em quilômetros por segundo, a gente chega que a 2,46 quilômetros por segundo. Item B, ele pede o tempo que leva para o combustível ser totalmente consumido. Tá? E para isso, gente, o que eu vou fazer aqui é lembrar que essa taxa dMdt, como ela é constante, eu posso escrever ela assim, né? Δm sobre ΔT. E aí eu quero saber o ΔT, então basta eu fazer essa divisão aqui, ó. Tá? E esse ΔM, gente, é justamente a massa do combustível. Tá? Então, quando ele gastar todo o combustível, eu vou ter o tempo. Então, basta fazer 0,73 vezes a massa inicial, dividir isso pela taxa de 13,84 vezes 10 a terceira. Tá? Isso aqui está em quilogramas, aqui quilograma por segundo, então esse tempo vai ser dado em segundos. Fazendo essa divisão aí, vai dar aproximadamente 150 segundos para consumir aí totalmente os gases. No item C, ele pede a aceleração do foguete no tempo zero. Para isso, o que a gente faz é retornar para aquela expressão antes de fazer a integral, né? A expressão da aceleração, que a gente tinha escrito como mdv dt
era igual a R vezes a velocidade de exaustão, que é justamente esse termo, é a força de empuxo, menos M vezes G, tá? E aí, aqui eu vou passar esse M dividindo, isso aqui é a aceleração, tá? Então, aqui vai ficar a força de empuxo dividido pela massa menos a gravidade, tá? E aí, como a força de empuxo era 34 vezes 10 a sexta, dividido pela massa aí do foguete inicial, que era de 2,85 vezes 10 a sexta, menos a gravidade, que vai ser 9,81. Vamos anotar aqui. Então, gente, fazendo essa continha, nós chegamos a 2,1 metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui é a aceleração inicial do foguete, tá? No tempo zero. No item dele, pede para achar a aceleração do foguete no instante de tempo em que o combustível se acaba, né? E aí, de novo, a gente vai para a expressão de Newton, m dv dt é igual a força de empuxo menos força gravitacional, m vezes g. Aqui, ó, dv dt é a força de empuxo sobre a massa menos g. Então, aí basta a gente, para achar essa aceleração no tempo tf, vai ser, então, a força de empuxo que a gente sabe, né, ela não mudou, 34 vezes 10 a sexta, sobre a massa. Isso aqui é o que mudou. Tá? E no final, essa massa aqui vai ser de 27% a massa que eu tinha no começo. Tá? Menos 9,8. Então, fazendo a continha, essa aceleração dá 34,4 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Tá? Veja que essa aceleração ela é bem maior do que a aceleração obtida no item anterior, né? E por que isso? Porque a massa agora do foguete reduziu bastante. Então, isso faz com que a aceleração aumente. Para terminar, no item E, ele pede a velocidade no instante de tempo 150, que é o instante em que a massa de combustível ela acaba, né? Ela é totalmente expelida. Então, para a gente calcular essa velocidade no instante de tempo TF, a gente vai pegar aquela expressão que nós deduzimos, que é V0 mais velocidade de exaustão logaritmo entre a massa inicial sobre a massa final, menos g vezes tf. Tá? Portanto, velocidade nesse instante de tempo final vai ser, a inicial é zero, vai ser a de exaustão que nós calculamos, que foi de 2,46 vezes logaritmo de m0 sobre 0,27 M0, ó, cortou aqui, menos 9,81 vezes 150, que a gente calculou no item B. Faltou um 10 a terceira aqui. 1,75 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá? Então, essa aqui é a velocidade do nosso foguete no instante de tempo TF, quando o combustível acabou. Beleza, gente? Então, é assim que a gente calcula, né, as expressões para o foguete. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Qualquer dúvida, aí me procurem nos atendimentos ou deixa sua mensagem lá no chat ou no Fórum do Mundo, tá bom? Um abraço a todos.